Eles têm uma proposta, Doc, não concorda com. Apenas acredite que a frase na tela está destacada. Que apenas uma estação. Representante pode dispor da bandeira. Connie Han fala sobre isso. Não adianta eles virem aqui sem uma estação. Representante Doc pergunta o que ele quer sugerir. Observa que ele não vê uma bandeira em ninguém. Mas algo o confunde. Kong Il-hun responde com um sorriso. Que eles vieram fazer uma aliança. Espada Doc, na mão. E os outros heróis ficam em silêncio em choque. As pessoas estão animadas e começar a falar sobre o que eles deveriam fazer. Os heróis estão falando uns com os outros ao lado. Um olha para Kong Il-hun. Ela não confia nessas pessoas. E tudo é de alguma forma suspeito. Doc parece direto, muito atencioso. Kong Il-hun revela que Chan-Miro não é o alvo deles. As equipes estão paradas nos trilhos à direita. Kong Il-hun estendendo a mão para os heróis. Se oferece para considerar a proposta, garantindo que se eles quisessem capturar o mastro da bandeira, eles viriam com todos os lutadores. Um olha cuidadosamente Doc, esclarece. O que eles vão se descobrir fazer. Que o alvo do grupo é Dong. Estação Demônio. Kong Il-hun ri. Eles já conhecem seus oponentes. Kong Il-hun continua falando. Há 3 pessoas de seu grupo atrás dele. Eles querem se unir para limpar o script com mais sucesso. Ele também diz que o 4º script está em execução por 2 dias, mas cada script da estação, conteúdo e sua duração são ligeiramente diferentes. A Arca é atenciosa. Kang Il-hun se oferece para compartilhar com eles as informações que eles estão realmente faltando agora. Porque eles estão um pouco atrasados. Kong Il-hun dobra ligeiramente a mão direita. Move-o para o lado e diz com um sorriso que o grupo tem alguns dos segredos do 4º cenário e pode obter o máximo benefício. 3 pessoas de seu grupo estão atrás. Ele continua a dizer com confiança que se eles se unirem, eles não vão se arrepender. As pessoas de sua equipe olham em volta. Uma das meninas parece entediada. Inspecionando as unhas dela, ele coloca a mão no cinto. Sorrindo, com confiança, quando soube que o Doc quer conhecer seu líder, um fica atrás da arca e parece cansado. Kong Il-hun oferece para levá-los para Dong Daemon, para conhecer o representante. DOC se aproxima de Kong Il-hun, se preparando para ir Sam. Tenta dizer algo. Sam, hesitante, levanta a mão e pergunta. Permissão para perguntar ao OK. E Kong Il-hun virou-se para ela. Ela pergunta por que o grupo de Kang Il-hun está no mapa do metrô de Nova York. As estações Uniru e Dongmun são destacadas. É claro que existem muitas outras estações com o qual você pode formar uma aliança. Kong Il-hun levanta a mão ligeiramente para ela. Ele começa a se preocupar. Ele diz que todas as outras estações já formaram alianças. Mas Chunduru só abriu agora. Doc e o resto dos heróis estão completamente perplexos.
olhando para o completamente confuso Kong El-hun. Ele promete contar os detalhes. Quando eles começam a trabalhar juntos, os heróis sentam em motocicletas. Gong-pil está na plataforma, com os braços cruzados sobre o peito. Gil-lian está ao lado dele. Doc pede ao menino para descansar. E Gong-pil protege Gil-lian. Os heróis saem em motocicletas, andando de motocicleta nos trilhos em alta velocidade. Doc se volta para Kong El-hun. Ken Il-yun fica chocado quando Deok fala em um tom sério. Sobre outra coisa, eles deveriam ter contado a ele sobre Shunero. Ele está em estupor, o sorriso congelado em seu rosto. Doc menciona June dizendo que ele é uma pessoa muito assustadora. Os heróis se olham. Doc de repente pulou da motocicleta. O resto dos heróis de sua equipe fizeram o mesmo. Eles congelaram no ar em um salto. Doc gritou para a areia, ela levantou a mão. Fios de luz apareceram de sua mão. Sol balançou para frente bruscamente, enviando os fios para frente dela. Os fios se agarram às rodas das motocicletas. E aqueles sentados nas motocicletas. Não entendo o que está acontecendo. Fios amarrados tudo em torno dos oponentes caem ruidosamente. Kang El-hun, deitado nos trilhos, sobe ligeiramente encostado em sua mão. Ele grita porque eles fazem isso. Doc dá uma contra-pergunta. Uma cena do passado onde os heróis concordam em fingir que são interessados na proposta para saber mais e reagir se algo estranho acontecer. E fios seguram os heróis no ar, acima. Seus oponentes estão abaixo nos trilhos. Pessoas estão atrás da parede, à esquerda. Um deles está segurando um bastão na mão em confusão. Doc relata que ele soube da emboscada. Doc e os outros caem no chão. Kong El-hun sobe do chão. Atrás dele estão pessoas com morcegos. Doc puxa sua espada para fora de sua bainha. O resto dos heróis seguem com armas nas mãos. Ele dá o comando para atacar. Gil-lian está dormindo à sua esquerda. Sentado com a mão no joelho dobrado, é Gong-pil. Ele está insatisfeito com o fato de estar subordinado a algum menor. Gong-pil se vira assustado. Os dois homens estão preocupados. Eles notam alguém familiar contra o pano de fundo de sangue, respingando na luz vermelha das escamas. Surgem relatos de que as constelações de bem absoluto aprovaram o uso do tempo. De habilidades de justiça, os oponentes estão deitados no chão. Vão se virar, olha para essas escalas. E observa com um sorriso. Quão difícil é encontrar um inimigo digno. O alto e o sol com uma espada na mão, cuja lâmina está coberta de sangue. Fica acima de um cara cobrindo os olhos com a mão. Ele também está coberto de sangue. Atrás de Sun, com uma katana. Kong Il-hun senta-se no chão com os braços para trás. E Doc levanta sua espada sobre o ombro direito. Os heróis olham para seus inimigos derrotados.
Sam percebe algo. Doc se vira nervosamente. Sam grita com eles sobre a estação. Muitas pessoas estão correndo em direção a eles, gritando. Gonpil-do está com raiva e não entende o que está acontecendo. Doc corre para frente, se vira e pede ao filho para amarrá-los. Pessoas sobem na plataforma luta. Acontece que eles vieram da estação Myeongdong e se associou ao grupo Dongmun. Caras com manchas de sangue de morcego ao redor. Um cara com uma bandana vermelha e um boné com a mão levantada. Grita para não se empolgar na luta. Precisa inserir a bandeira no mastro. Ele dá instruções e há uma bandeira Myeongdong vermelha em seu boné. Doc virou a cabeça em sua direção. Ele e Von estão correndo ao longo dos trilhos. O cara da bandana tá envergonhado. Olhando para eles, através de um buraco no vidro, ele é o representante de Myeongdong, chamado Ryan. Ativou o efeito de bandeira vermelha e explodiu em chamas. Todo o seu grupo recebeu um buff da bandeira vermelha. Depois, ele ordenou que eles limpassem o caminho para o mastro. Eles estão cheios de raiva. Correu para a batalha gritando, enquanto seu ataque, poder e defesa foram aumentados em 5%. Doc e sua equipe ficaram surpresos com o que estava acontecendo. Mas, quando viu uma bandeira vermelha amarrada ao boné de um dos atacantes, eles perceberam que este era um representante da estação Myeongdong. Porque a cor da bandeira joga um papel importante na batalha. Bandeiras de cores diferentes aparecem na mente do Doc. Mas em uma certa sequência branco-vermelho, marrom, azul, escuro, roxo e preto. Com cada cor subsequente, o buff para o grupo fica mais forte. O personagem principal fica com uma cara confusa. E entende que se a bandeira de seu grupo for vermelha, isso significa que eles já capturaram, pelo menos, uma estação, ou matou um representante e pegou a bandeira. É óbvio que esses caras têm excelente luta, habilidades, neste momento. Phil cerrando os dentes em um sorriso ameaçador. Não podia acreditar que essas pequenas batatas fritas estavam planejando tomar a estação Nero. Ele ativa o estigma da zona ARMS. E então, a habilidade do território privado. E imediatamente, ao seu redor, e um grupo de sobreviventes. Torres flamejantes apareceram de todos os lados. E começou a atirar nos inimigos perplexos. Os projéteis de fogo dos canhões atingiram os oponentes, um após o outro, fazendo-os gritar de dor. Representante Myeongdong, assistindo seu grupo morrer sob fogo, gritou para aqueles que sobreviveram para vir até ele. E um camarada parado ao lado dele, cheio de horror, gritou: eles não tinham informações suficientes. Os membros sobreviventes do grupo pularam da plataforma nos trilhos para escapar, como Ryan ordenou que todos recuassem imediatamente. No entanto, Doc já estava esperando por eles. Ele gritou: onde você estava indo? E ativou o atributo exclusivo do item: fé
inquebrável. Escolhendo o atributo, fogo, imediatamente sua espada e sua mão explodiram em chamas. Uma língua de fogo de chama passou bem entre os membros de Myeongdong, que fugiram com medo em direções diferentes. O líder de seu grupo gritou que eles precisavam romper rapidamente, mas um tiro de fogo da torre acerte-o bem no peito, fazendo-o uivar de dor. A bandeira vermelha voa fora de seu boné, e o líder cai no chão, ao lado de seus camaradas feridos. Então a bandeira Myeongdong cai no chão. O fogo queima contra o pano de fundo de cadáveres e poças de sangue. Ian jazia sem vida nos trilhos e sangue até a morte. Phil gira bruscamente com olhos brilhantes. Ele notou a bandeira Myeongdong deitada nos trilhos e rapidamente caminhou em direção a ele. Mas alguém gritou o nome dele. Foi Doc quem, de pé com sua espada pronta, olhou surpreso para o Pell inspirado e perguntou se ele queria deitar no chão novamente. Até virar e começou a subir de volta para a plataforma, com as palavras bastardo, e o personagem principal abaixou-se e ergueu a bandeira do grupo Myeongdong, que foi marcado como uma conquista na janela do sistema, enquanto um parado atrás dele, e examinando a devastação ao redor, entendeu que era possível nem mesmo interferir com isso. A batalha, de repente, um alerta do sistema apareceu, que a bandeira branca estava se transformando em uma bandeira vermelha e absorvendo a experiência acumulada. Pontos dos oponentes. Doc olhou para ele surpreendentemente, e a bandeira atrás dele começou a se transformar em uma nova cor. Então, uma nova mensagem apareceu, que o personagem principal tinha caminhado um passo ao longo da estrada do rei. A bandeira continuou a mudar de cor e quase completamente ficou vermelho. E todas as cores exceto branco deu uma vantagem ao representante. E todos os membros do grupo. É por esta razão que não apenas a estação-alvo é capturada, mas também todos os representantes eram candidatos ao trono. E lutou para mudar a cor de sua bandeira. Doc, olhando para a distância nos trilhos, virou para descascar, que incisivamente ficou de costas para ele. Que era possível ser um pouco mais gentil com seus oponentes. Ao qual ele riu e perguntou: por que é necessário mostrar misericórdia aos invasores vis? Imediatamente após isso, uma notificação do sistema apareceu, que os membros restantes do Mudo grupo estavam esperando para a decisão do personagem principal. Doc sentou-se de joelhos ao lado do líder morto e começou a se perguntar como ele poderia agora fazer perguntas aos cadáveres. Porque esses caras sabiam exatamente quem estava aqui. O personagem principal se levantou, virou-se e olhou pensativamente para sua equipe. Estava em algum lugar em seus pensamentos e à distância. Sun e Ryan estavam correndo em sua direção. Doc começou a analisar a situação. Doente, surpreso que ele era um representante da estação. E os invasores como se esperassem nas asas.
ele começou a pensar que talvez eles receberam informações dos profetas. Na parede pendurada uma placa de guia do metrô, manchada de sangue, com a inscrição maiúscula 423, Chernobyl. O personagem principal e os caras olharam para a ilha, amarrado com fios de ouro, que lhes perguntou em perplexidade o que eles iam fazer com ele. Suor estava escorrendo pelo rosto do prisioneiro. Ele obedientemente ouviu as palavras do Doc. E ele disse que tudo depende de quais informações ele tem. Depois de até as constelações o reconheceram como um vilão. O que significa que a tortura pode ser realizada. Alguém da multidão gritou que a tortura é cansativa. É melhor apenas matá-lo imediatamente. Se ele não disser nada, o personagem principal foi determinado. Sua espada ficou coberta de chama azul e começou a brilhar enquanto o Doc dizia que, se ele não ouviu nada útil de Alaya, ele morreria e avisaria que contaria até 3. O personagem principal contou uma vez. Um louco parado atrás dele congelou em antecipação com olhos esbugalhados. E o clang de uma espada foi ouvido. Doc contou 2 à espada, coberto com relâmpagos e fazendo rangidos. Estava cada vez mais perto de Ilha, que já estava tremendo de medo, pressionado contra a parede. O personagem principal trouxe a espada, brilhando com relâmpagos no rosto do cativo, e começou a contar 3. Mas ele gritou que Dom Mil estava nesta estação, que fez as espadas pararem. Eles vão continuar a dizer que as pessoas que lhes falaram sobre Chan Euro se autodenominam profetas. Doc ouviu e pode continuar a segurar a espada, brilhando com relâmpagos em seu rosto. De repente ele começou a soluçar e se contorcer de dor. Isso assustou muito o personagem principal. Em pânico, ele ordenou que Sana amordaçasse urgentemente o prisioneiro, com seus fios de ouro, que ela começou a fazer, ou com a boca enfaixada com fio de ouro, contorcendo-se de dor seus olhos, já vazios. Doc adivinhou que alguns bastardos estavam usando hipnose. Só para o cara não falar muito, que foi muito bem pensado, o cara ficou perto do prisioneiro caído. Areia continuou a segurar o fio. O personagem principal removeu o raio da espada. E pensei que agora o assunto poderia ser resolvido com bastante facilidade. Porque hipnose só pode ser usado quando perto do alvo. Então, com a ajuda de eles agora podem descobrir quem ativou a habilidade. Tiro, estrelas voam sobre a copa de vidro do edifício. Animado, Rai sentou e pensou. Porque o personagem principal ainda não havia voltado. June estava deitada no colo. A menina se virou e notou Doc se aproximando, que estava cavando em seu bolso. Ela perguntou a ele o que estava lá embaixo, ao qual ele respondeu: "Não se preocupe", e descansou. O mestre estava de olhos fechados. Jay perguntou ao personagem principal se tudo ficaria bem com ele, ao qual ele respondeu que tudo ficaria bem. Mas talvez houvesse uma lesão leve.
A menina ficou surpresa. Que tipo de lesão estávamos falando? Doc pegou um bloco de notas e começou a escrever algo em um pedaço de papel, dizendo que o estado psicológico de John era pior do que parecia. Mas ele se sentiria melhor quando dormisse um pouco. Então Jane precisava cuidar dele um pouco mais. Mas ela ficou surpresa com a confiança do protagonista, ao qual ele disse que conhecia o mestre melhor do que ninguém no mundo. O personagem principal entregou à garota um pedaço de papel e pediu que ela entregasse o bilhete a John quando ele acordasse. Mas ela não deve ler o conteúdo. O surpreso Ray disse tudo bem e pegou a nota. Doc percebeu que ela definitivamente iria lê-lo, embora ele tenha escrito de tal forma que o significado seria compreensível apenas para o mestre. Então não importa, Doc endireite-se sob os raios de sol. Ele ficou interessado em saber se a informação da nota também seria censurada ou não. Então um alerta do sistema apareceu, onde se diz que a constelação Prisioneiro do Guanyanrupi não gosta de censura de repente. Ray falou e perguntou se ela pudesse fazer uma pergunta ao personagem principal, que o fez olhar para ela com surpresa. Jade diligentemente tentou de alguma forma formular um pensamento. Ela lembrou que Doc, quando ele falou sobre sua conexão com o mestre. O personagem principal naquele momento congelou de emoção. Pensamentos passaram por sua cabeça, que Shai provavelmente também ouviu seu discurso. Então por que ele esqueceu completamente que havia pessoas por perto e disse um monte de coisas desnecessárias. Doc decidiu fingir ser um tolo e supostamente não entendia o que a garota estava querendo dizer. Ele perguntou a ela o que ele estava dizendo. E ficou claro como os dois personagens ficaram envergonhados com esse diálogo. Ray, abaixando os olhos, ficou em silêncio de vergonha. Então ela gritou bruscamente que ele havia prometido não ceder a tais pensamentos. O chefe claramente não esperava tal comportamento. Ele apenas ficou lá com um olhar vazio perplexo. Então o personagem principal se afastou e decidiu dar uma desculpa. Que ele tinha um tom diferente. Mas a garota continuou a gritar. E perguntou onde toda essa determinação que estava com ele no início tinha ido agora. Doc revirou os olhos e pensou consigo mesmo. Porque ele até veio para tímido. Mas ela continuou a ser histérica. Ela não entendeu por que ele decidiu ficar sozinho. Afinal, eles queriam ficar juntos. Ela implorou para ele não perder a esperança, que ele sempre estaria lá, e pediu-lhe para pensar em seu filho, que surpreendeu muito o personagem principal, que começou a protestar que ele não disse tal coisa, e como Ray conseguiu distorcer tudo. Ela ouviu tanto a garota com uma cara de surpresa, virou-se e olhou para Doc. Ela perguntou se realmente havia uma conexão entre ele e o mestre. E então prometeu que daria esta carta de amor. O personagem principal ficou muito surpreso com suas palavras, além do sistema.
notificação mostrou que a maioria das constelações também estavam em grande choque com o que ouviram, do que estava sob o filtro. E a próxima mensagem dizia que a constelação Prisioneiro do Aro Guan-yin respeitou suas preferências. Outra mensagem dizia que a constelação Hellfire Gostei, boa amizade profunda. E o planejador secreto da constelação ficou confuso. Após o qual, ele recebeu 600 moedas. E pensou consigo mesmo que eles são todos idiotas. Jane ainda estava confusa. Ela estava interessada em cujo filho era. Se eles realmente o tivessem adotado, mas o personagem principal saindo disse para perguntar a John quando ele acordaria. Doc desceu as escadas para o metrô e olhou para o telefone dele. Ele olhou atentamente para a tela, com o pensamento de que, em métodos de sobrevivência, não há lucros. Que significa que duas suposições podem ser feitas. A imagem de Anna Croft, de pé com as costas dela, apareceu em sua cabeça. Ele pensou que talvez, devido a algumas variáveis, outros profetas apareceram além dela. Ou havia outra opção. O personagem principal desceu para a plataforma e, olhando para seus caras reunidos, pensei que além dele poderia haver mais leitores. Apenas aqueles que foram abandonados nos primeiros capítulos. E essa hipótese parecia mais provável. Porque não é tão fácil para o profeta aparecer. Uma placa na parede dizia que esta era a estação Shun Euro. Doc junto com Sun e Ryan. Caminhar para frente através dos túneis do metrô. Então este último perguntou se o primeiro tem certeza de que há o suficiente deles. E se vale a pena levar outra pessoa. Ao qual ele responde que eles não vão lutar. Mas para tomar uma decisão sobre o que fazer com os oponentes. O personagem principal, levemente animado, argumenta que, se você deixar a residência de Myeongdong sem proteção, eles vão morrer rapidamente, já que pessoas sem grupo se tornam andarilhos. E não ter um enorme saco de sorte na reserva. Será rapidamente morto por outros grupos. Uma imagem da posição membros da aliança do proprietário, que deixou Xunguru e sofreu um destino semelhante. Apareceu em sua cabeça. Doc olhou surpreso para Sam, que estava andando todo caído. Ele diminuiu a velocidade e caminhou ao lado dela. Rin puxou ligeiramente para a frente. Naquele momento, o cara perguntou à garota se ela realmente sentia muito que eles não poderiam se unir ao grupo de outra pessoa. Ao qual ela respondeu que, um pouco. Então, o personagem principal a avisou que ele não. Você deve confiar tanto nas pessoas. Doc acrescentou que as coisas ficariam ainda mais complicado no futuro. E Sam sorriu e respondeu que sabia disso. Mas ela só queria tanto. Ela olhou com um sentimento de alegria para o personagem principal, que ficou claramente surpreso com a reação dela. E disse que ela era capaz de estar aqui, só porque ela acreditou nele. A garota gritou o nome do Doc bem alto, o que o deixou um pouco envergonhado. Mas de repente todos os três pararam, porque em seu caminho estava uma pilha de mortos, corpos ensanguentados e mutilados.
E à distância, 3 lutadores em trajes de assassino eram visíveis, conversando entre si. Mas eles se viraram bruscamente, percebendo que os caras, 2 deles, estavam usando máscaras pretas, cobrindo a parte inferior de seus rostos. E o terceiro barbudo estava sem máscara. Eles de repente pularam nas motocicletas. Ligou os motores rugindo e foi embora. Enquanto o protagonista e a empresa olhou para eles em estupor. Enquanto os motores rugiam, o desanimado, Ian perguntou ao Doc quem eram essas pessoas e o que aconteceu aqui, ao qual ele respondeu que não tinha ideia. Os caras ficaram surpresos, que mesmo que o personagem principal não saiba disso, então as coisas estão ruins. Ele, por sua vez, pensou que os 3 assassinos fugiram, como se soubessem que ele viria. Os caras subiram na plataforma, que estava todo manchado de sangue, oposto ao objeto de captura. Uma notificação do sistema apareceu que, no momento, a estação Myeongdong não tem dono. E se eles querem assumir esta estação, o personagem principal poderosamente enfiou uma bandeira vermelha no objeto de captura da estação. Um holograma apareceu em seu lugar. E ele ainda segurava a bandeira na mão. Havia também caras parados ao redor do objeto. Uma mensagem do sistema apareceu, que dizia que o dono da estação não pode mudar até que a bandeira ou estação base capturada pelo grupo é capturada. Havia atualmente estações. Chundro é a base em Myeongdong. O personagem principal olhou orgulhosamente para a bandeira, acenando em sua mão, cujo poder agora foi aumentado. E o alerta dizia que o poder de Chundro estava crescendo, devido à captura de novos territórios. Além disso, um novo cenário foi recebido. O Doc olhou para a janela do sistema, com um roteiro Hidden King's Road. Disse que o nível de dificuldade é As condições são capturar mais de 10 estações. Em 10 dias, a recompensa é o atributo do chute. A penalidade por falha. Se pelo menos uma estação não for capturada por dia, então Doc e o grupo morrerão. Finalmente, esse cenário terrível vai começar. A placa da estação Shenmue, pendurada na parede, estava manchado de sangue. Os caras entenderam que o próximo cenário seria muito difícil passar. Samun e eu estamos alinhados em torno do Doc. O primeiro estava preocupado com ele e perguntou se tudo ficaria bem com ele. O segundo foi simplesmente silencioso. E o terceiro disse que estava feliz, que foi o personagem principal que lutaria pelo título de rei. O mesmo. E ele pensou se eles eram de boa índole ou tolos. Porque a maioria das pessoas ficaria com ciúmes por ele ter script oculto. O grandalhão perguntou se o Doc deveria agora abordar. Sua Majestade Kyu deixou envergonhado. E decidiu que isso deve ser algum tipo de piada. E quem até pede tal coisa? Von pegou a ideia e disse: Sua Majestade, se você acredita em cenário oculto, então devemos correr agora para capturar novas estações. E riu histericamente.
eles olharam novamente para o alerta do sistema com o rei.